E finalmente a HBO tocou no nome mais esperado pela fanbase desde que começaram a anunciar os spin-offs de Game of Thrones, os infame Blackfyre. Ficou curioso? Então fique esperto que essa história de hoje está sensacional. Olá camaradas, tudo tranquilo? Vocês viram como o segundo episódio de O Cavaleiro dos Sete Reinos foi incrível? Finalmente podemos ver o início do tão falado torneio. Além, é claro, de várias pequenas informações sobre o grandioso mundo criado por George Martin. Como você já deve ter percebido, essa nova série é muito mais próxima aos livros. Obviamente que tem uma mudança ou outra, para dar a cara da HBO para a produção. E agora, eu vou contar para vocês algumas dessas informações que talvez vocês ainda não saibam, mas após esse vídeo vão entender tudinho. Então já sabe, se acomode, fique bem confortável e vem comigo. Bom, acho que seria de bom grado começar o vídeo de hoje e falar mais um pouco sobre a vida tão peculiar de um cavaleiro andante. Um pouco já foi comentado nos nossos vídeos passados, que você faria muito bem em assistir e aproveitar as curiosidades já faladas. Se inscreva no nosso canal para ficar por dentro dessa série de vídeos. Mas como eu ia dizendo, a vida de um cavaleiro andante, sugestivamente ilustrada no nome do episódio, carne dura e salgada. Olha que maravilha. Vocês lembram que no primeiro episódio, Dunk garantiu para Egg que se o seguisse, ele teria roupa para vestir e não passaria fome. E isso não é o mesmo que dizer que eles comeriam bem. Como vocês bem sabem, Dunk seguiu o estilo de vida de seu antigo mestre, e isso também reflete na forma de se alimentar. Para que vocês entendam o que eu quero dizer, eu irei começar a pontuar informações do livro e ditar suas diferenças com a série. Nesse segundo episódio, vimos que Dunk está desesperado contando sobre os feitos e a personalidade de Sor Arlan, enquanto continua buscando uma forma de validar sua inscrição no torneio. E aqui, dá a entender que o velho Sor Arlan era uma espécie de farsa. Bom, de fato, o velho não era nenhum espada da manhã, mas ele era um cavaleiro ativo. Dunk acompanhou o velho em diversas aventuras enquanto ele servia a vários senhores contra seus inimigos. E era nessa hora que um cavaleiro andante atingia a glória. Como vocês viram no episódio, Dunk diz que ser campeão em Valfreixo, ao menos uma hora, poderia lhe garantir serviço com algum grande senhor. E no livro, essa é a vontade de Dunk: se distinguir e ser empregado na casa de um nobre, residir em seu castelo e se alimentar de sua comida, sem precisar do pedaço duro de carne salgada. Porém, o que torna diferente é que durante o episódio, Dunk vai duvidando da coragem e habilidade do seu mestre, já que nenhum grande senhor o reconhecia. Enquanto que no livro, Dunk considera o velho um cavaleiro honrado, e diz que aprendeu com o velho o pensamento principal de um cavaleiro andante, que é a ideia de que tudo o que um cavaleiro andante tem é a sua honra, e por isso deve se manter digno dela. Ora vejam, mesmo colocando as diferenças da memória de Dunk com seu velho mestre entre o livro e a série, a HBO manteve a premissa da honra. Afinal, Dunk se mostra com uma proximidade com o Senhor de Ponta Tempestade, e em nenhum momento ele implora favores de Lyonel, mesmo que tenha sido graças a Dunk que Lyonel obteve a vitória sobre os Tyrell no Cabo de Guerra. Curiosamente, também demonstra a proximidade que Baratheon e Tyrell compartilham. Apesar dos xingamentos obscenos que Lyonel mandou para os habitantes da Campina, saibam que eles são velhos aliados quando o assunto envolve Dorneses. Vocês lembram dos Dorneses? Amantes loucos, viciados em venenos. Martell. Na verdade, Martell, Tyrell e Baratheon. Um caso velho de amor e ódio. Você gostaria de saber mais sobre esse assunto? Deixe um comentário para sabermos que você tem interesse. Mas seguindo em frente, eu falava das memórias de Dunk sobre seu velho mestre, e as diferenças entre a série e o livro. Na série, após a alegórica chegada dos Targaryen ao local do torneio, Dunk acaba por segui-los e se vê ouvindo uma conversa que não era para seus ouvidos. Bom, até aqui as coisas estavam do jeito que Martin gosta quando o assunto envolve as adaptações de suas obras. Como ele mesmo fala, foi assim e não foi assim. Olha só, de fato, Dunk se vê ouvindo uma conversa que não lhe diz respeito. Porém no livro ele não faz isso por seguir os Targaryen. Ele faz isso quando ele se dirige ao castelo para encontrar o mestre dos jogos para fazer mais uma apelação por não ter encontrado ninguém que reconhecesse seu velho mestre como um cavaleiro. E é nesse momento que ele dá de cara com os dois irmãos Targaryen. E guarde essa informação, pois ela é muito importante. Aqui, há mais uma mudança na adaptação. Na série, Dunk se lança à sorte pela última vez e apela ao príncipe Baelor para que se lembre de seu velho mestre, de um combate antigo em torneios passados. Nos livros, é o príncipe Baelor que reconhece o nome do mestre de Dunk, quase que de forma automática, dando assim a validação de Dunk para participar do torneio. E sabe uma coisa curiosa?
De fato, há confusão com o número de lanças que Dunk diz que Sor Arlan quebra contra o príncipe de Pedra do Dragão. O velho conta para Dunk que foram 7 lanças quebradas, mas na ocasião, o príncipe revela que foram apenas 4, dizendo para Dunk não pensar mal de seu velho mestre. E isso é legal, porque após esse confronto, o velho resolveu não participar de mais nenhuma justa. Claro que o motivo real era a idade avançada do velho, mas ele gostava de dizer que não era qualquer cavaleiro que podia ter se gabado de quebrar 7 lanças contra o príncipe de Pedra do Dragão. Gostou dessa? Então deixa o like, isso nos ajuda muito. Seguindo no assunto, lembra que eu pedi para vocês guardarem as informações sobre os príncipes Targaryen? Eu acho que agora é o momento oportuno para falar deles. Olha só, para adiantar para vocês, eu devo dizer que é comum nos livros a competição entre irmãos Targaryen. Se eles não competiam entre si, eles eram comparados pelos personagens que existiam na corte, durante todos os anos de reinado dos Targaryen. Para exemplificar o que eu disse, é só vocês pensarem em Viserys I e Daemon Targaryen, lá de House of the Dragon. Um era o oposto do outro. Viserys era um político apaziguador, enquanto Daemon era o rei pirata. Se formos puxar para mais longe dentro da família Targaryen, podemos citar os 2 filhos de Aegon I o Conquistador. Um deles era Maegor, que era o melhor guerreiro de sua época. Aos 11 anos, o moleque era praticamente o Jon Jones. Espancava todo mundo no pátio. Já seu irmão Aenys era totalmente o contrário. Era frágil e indeciso. Porém, aqui tem um tempero de que tanto Maegor quanto Aenys se tornaram reis. E esse foi um exemplo da comparação entre um guerreiro e político. Mas há também a comparação quando ambos os irmãos Targaryen são guerreiros, que é o caso dos príncipes apresentados nessa série O Cavaleiro dos Sete Reinos. Mas calma, não pense que essa competição é agressiva como em House of the Dragon. Na maioria das vezes era uma competição amigável. Aqui temos Baelor Targaryen, príncipe de Pedra do Dragão, ou seja, herdeiro do trono, além de ser a mão do rei. Na outra ponta temos Maekar Targaryen, e a série deixou de fora os títulos de Maekar, eu acho que de forma proposital, para acentuar a diferença entre eles. Baelor realmente tem todos os títulos que alguém possa desejar em Westeros, e seu nome mais conhecido é como Quebra-Lanças. Baelor Quebra-Lanças, o maior cavaleiro do reino, o mais famoso e o mais vitorioso. Nos livros, a sua aparência é marcada por um nariz quebrado de tanto disputar torneios. Ele é a alma da cavalaria, é de boa educação, é um homem armado por todos. Ele é dito no livro como alguém com um potencial para ser grande como Aegon I. Maekar, o seu irmão mais novo, é o 4º filho do rei Daeron II. Ele também é um grande guerreiro. Não tão famoso como seu irmão, pois sua personalidade mais direta o torna pouco popular. E aqui temos uma informação curiosa do mundo de Marte. Acredito eu que o período em que se passa o Cavaleiro dos Sete Reinos é o período de maior poder da casa Targaryen, de maior poder e de absolutismo. Eu sei que nesse momento você deve estar pensando, sem dragões, sem poderes. Mas não, veja bem, esse é um período onde a casa Targaryen disponibilizava de 2 heranças para seus príncipes. Uma delas é a já conhecida Fortaleza de Pedra do Dragão, que vinha junto com um título de Príncipe de Pedra do Dragão, que na verdade era o herdeiro do reino, que eram os títulos de Baelor Quebra-Lanças. Outra é a Senhoria de Solar Estival, um palácio que fica nos limites entre Dorne, Campina e Terras da Tempestade. E Maekar é o Príncipe de Solar Estival, com seus próprios vassalos e cavaleiros juramentados. E aqui é importante citar que ambos os príncipes também são heróis de guerra, de uma guerra que aconteceu há mais ou menos 15 anos antes dos eventos narrados em O Cavaleiro dos Sete Reinos. E finalmente chegamos ao momento de falar dos Blackfyre. Vocês viram que na série, Egg, após o torneio, ele está com fúria brincando com um pedaço de pau como se fosse uma espada, e jurando morte ao bastardo Blackfyre. Pois bem, os infames Blackfyre. E por onde começar a falar deles? Olha só. Vocês sabem que toda casa em Westeros tem uma linhagem de bastardos. E os Targaryen não seriam diferentes. O rei atual, Daeron II, o Bom, em sua juventude tinha um irmão bastardo. E aqui vamos nós de novo falar sobre a comparação entre irmãos. Daeron II era um político de mão cheia, pouco interessado em manter as disputas que os Targaryen tinham, principalmente a disputa com Dorne. Ele procurou uma forma de unir as 2 famílias em casamento. Daeron II é casado com uma princesa Martell, por isso a aparência diferente do príncipe Baelor. Já seu irmão Daemon, que era filho bastardo de Aegon IV, chamado de Indigno, que era pai de Daeron II, era tudo o que seu irmão legítimo não era. Ele foi um guerreiro formidável, um campeão de sua época,
Sua habilidade era tamanha que ele foi agraciado com o título de cavaleiro aos 13 anos, e nessa ocasião ele recebeu das mãos de Aegon IV a espada Blackfyre, a espada dos reis, e isso deu ao jovem Daemon a ideia para seu novo nome, passando então a se chamar Daemon Blackfyre. E esse gesto levaria a uma série de acontecimentos, catástrofes e guerras que perseguiriam os Targaryens pelos próximos 40 anos. Então, por mais que pareça uma época de paz, Egg nos mostra o rancor que permaneceu dessa revolta Blackfyre. Afinal, os livros nos contam uma pergunta comum da época: dragão vermelho ou dragão negro? Ilustrando se a pessoa era uma legalista Targaryen, portanto adotando o dragão vermelho, ou então um rebelde Blackfyre, adotando o dragão negro. Essa foi a rebelião que fez Baelor Quebra-Lanças e seu irmão Maekar heróis do reino. Claro que há mais 2 personagens muito importantes para essa rebelião, mas isso é assunto para outro dia. Essas foram as curiosidades de hoje. Espero que tenham gostado e que tenham ficado ansiosos para os próximos episódios, ou talvez até para as futuras séries que a HBO está prometendo. Se você gostou, deixe seu like e comente no vídeo. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Meu muito obrigado pela sua companhia e pelo seu tempo. Valeu e até a próxima!